Um em cada 5 jovens brasileiros de até 29 anos não estuda e não trabalha, diz o IBGE. O número é alarmante. O Brasil possui 49 milhões de brasileiros na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Desse total, 23% não fazem absolutamente nada, não estudam e não trabalham. Ou seja, mais de 11,5 milhões dos jovens brasileiros estão sem uma ocupação. Esse número é maior que a população de Portugal, que é de 10,3 milhões de habitantes. Essa é a chamada geração nem-nem, assim chamada por conta da frase nem estuda e nem trabalha. A situação fica pior se considerarmos a faixa etária de 18 a 24 anos. Nessa faixa, 36% dos jovens não estão trabalhando e nem estudando. Um percentual maior que os 20% da faixa etária dos 15 aos 29. De 37 países do ranking, o Brasil possui a segunda maior proporção de jovens nem-nem. O país fica atrás apenas da África do Sul. Esses números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Educação, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas se esses 20% são nem-nem, o que fazem o resto? Na pesquisa, 15,7% dos jovens estavam ocupados e estudando, mas 25,2% estavam estudando, mas não trabalhando. Já 39,1% estavam trabalhando e não estudavam. De acordo com o levantamento, cerca de 18,3% dos jovens de 14 a 29 anos não concluíram o ensino médio. Os homens são os que menos concluem o ensino médio. O levantamento mostrou que 38% das jovens desocupadas e 46% dos jovens desocupados não concluíram o ensino médio. Essa triste realidade vem com outro dado importante. 76% desses jovens estão abaixo da linha da pobreza. Isso de acordo com o conceito de linha da pobreza do Banco Mundial. O critério do banco para considerar uma pessoa como pobre é quanto essas pessoas têm de renda diária. Na cotação atual do dólar, são considerados pobres os que vivem com R$ 33 por dia, ou 990 por mês. Outro dado importante é que entre os que estão sem trabalho, há 2 milhões de mulheres e 80 mil homens cuidando da casa e da família. Mas quais são os motivos para que esses jovens estejam nessa situação? Pois é isso que iremos ver agora. Os motivos e a quantidade de jovens que estavam sem trabalhar e sem estudar variam conforme a renda familiar, mas se encontram nessa situação principalmente os mais pobres. Segundo os dados do IBGE, a necessidade de contribuir financeiro em casa, a gravidez na adolescência, as tarefas domésticas e a falta de interesse são algumas das razões que levam os adolescentes a deixar o ambiente escolar. Mas o cenário não é exclusivo das classes mais vulneráveis. Jovens de classe média também fazem parte dos nem-nem, mas o perfil é diferente, como explica a socióloga Camila Ituca, técnica do Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Nas famílias mais ricas, nesta condição estão os jovens de faixa etária mais baixa, geralmente no momento em que eles estão se preparando para a faculdade. Quando questionamos esses jovens qual seria o principal motivo de terem abandonado a escola, temos 40,2% desses jovens afirmaram na pesquisa que abandonaram a escola pela necessidade de trabalhar. Já 22,4% afirmaram que abandonaram a escola por conta de uma gravidez. Já 10,3% afirmaram que não podem estudar por conta da necessidade de realizar tarefas domésticas ou cuidar de outras pessoas da família, como idosos ou crianças. Letícia Silva é uma dessas jovens que deixou de trabalhar e estudar para cuidar da casa, de seu filho e dos irmãos mais jovens. Em uma entrevista
entrevista, ela declarou: Não tentei o Enem porque perdi o prazo de inscrição, mas este ano vou ficar mais atenta. Quero fazer faculdade de veterinária para cuidar de animais abandonados. Esqueci a data da inscrição porque passo o tempo todo inteiro cuidando da casa, cozinhando e tomando conta do meu filho e dos meus irmãos caçulas. O pai do meu filho sumiu, desapareceu do mundo. Tenho que me virar sozinha para criar meu filho. Cerca de 60% desse grupo são mulheres, a maioria com filhos pequenos e abandonadas pelos pais das crianças. Já entre os homens, a principal causa que os colocam no grupo dos neném são questões relacionadas à saúde, que atinge, de acordo com o IBGE, a 420 mil brasileiros de até 29 anos. Na avaliação do presidente da Trevisan Escola de Negócios, Vandique Silveira, a situação dos jovens é resultado de uma série de questões. A primeira está associada à educação. Temos uma escola de ensino fundamental e médio de péssima qualidade que não prepara estudante para nada. O problema não é falta de investimento, e sim investimento errado. Alguns especialistas apontam uma outra questão, uma causa mais recente que está relacionada aos jovens de família com maior renda, que é o abandono do trabalho de uma forma voluntária. Em 2022, o desligamento voluntário do emprego entre os que possuem de 18 a 24 anos chegou a 39% do total da faixa etária e representou 34% das demissões dos que possuem entre 24 a 39 anos, resultados bem acima da faixa etária dos 50 a 59 anos, que foi de 24%. Se a gente for analisar uma geração mais antiga, o sinônimo de sucesso era ficar anos em uma empresa e crescer nela. Já os mais jovens não pensam dessa forma. Se não estão satisfeitos com o trabalho, por qualquer que seja o motivo, e se possui uma família que possa dar o suporte financeiro, eles pedem para sair com mais facilidade. A diretora de operações da Já Brasil, a organização social incentivadora de jovens, Brenda dos Santos, nos sinaliza: A ociosidade leva os jovens a se tornarem menos qualificados para o mercado de trabalho, perpetuando assim o ciclo da pobreza. Quando adolescentes deixam de frequentar a escola, as consequências são tanto para eles quanto para a sociedade em geral. Os adolescentes que não concluem os estudos tendem a ter uma autoestima mais baixa, além de menor desenvolvimento cognitivo, intelectual, cultural e emocional. Neste cenário, o desemprego acaba sendo um triste fim para a parcela pobre desses jovens. Cerca de 20% dos jovens que não concluíram o ensino médio em 2020 estavam desempregados no primeiro semestre do mesmo ano. Brenda ainda constata que, no nível coletivo, uma sociedade onde há alto nível de evasão escolar está fadada a lidar com a mão de obra precária e desqualificada para o desenvolvimento econômico do seu país. Já para Marcelo Neri, diretor da FGV Social, neste cenário, além de prejuízos para os jovens e suas famílias, o problema traz sérias consequências para o Brasil e a sociedade em geral, e enfatiza: logo, o futuro do país estará comprometido pela falta de quantidade e pelo tratamento de baixa qualidade dado à juventude. O Brasil possui hoje 47 milhões de alunos no ensino fundamental, mas apenas 8,5 milhões no ensino médio. Ou seja, a evasão escolar entre o ensino fundamental e o ensino médio ainda é muito grande. Mas o que dizem esses jovens? O sentimento de incerteza aflige boa parte dos brasileiros que não estudam e não trabalham. Uma jovem de 18 anos que mora em Ferraz de Vasconcelos, cidade da região metropolitana do estado de São Paulo, questionada sobre o tema, declarou: Às vezes a gente naturalmente se sente meio inútil. Por um lado, perde a perspectiva, principalmente quando tem muito esforço, muita dedicação. Eu me inscrevi em várias vagas e já fui em muitas entrevistas em vários lugares, tanto em São Paulo quanto aqui, próximo da minha cidade, e é realmente preocupante a falta de vagas. Mas o que a sociedade brasileira pode fazer para solucionar o problema? A socióloga Camila Icuta, técnica do DIEESE, sugere: para auxiliar as mulheres jovens a voltar a estudar e ou trabalhar, é preciso cuidar das crianças que elas cuidam. Para amenizar essa situação, o país precisa de mais políticas públicas focadas na juventude, como a ampliação de creches públicas, melhoria dos sistemas de qualificação, intermediação profissional,
neste momento de transição entre a escola e o trabalho. Já na visão da economista do IPEA, Enide Rocha, também é necessário a capacitação socioemocional e até mesmo a mentoria individual desses jovens. E explica. Outro item de maior importância é capacitar esses jovens com habilidades socioemocionais. Esses jovens não têm experiência para participar de uma entrevista de emprego ou elaborar um currículo. Há programas de juventude na Itália em serviços parecidos como o Cine no Brasil, em que um jovem faz o seu currículo com apoio. Tem psicólogos e pessoas que o capacitam para entrevistas profissionais. Precisamos de uma gama de políticas, de programas que apoiem esses jovens que já estão desengajados. Enide Rocha, que também é doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, afirma que a utilização do termo neném, além de não ajudar, atrapalha a autoestima destes jovens. Veja o que ela diz. O termo neném carrega uma valorização social negativa, contida na visão velada de que esses jovens não querem nada com nada, cujo estereotipo é do jovem ocioso e improdutivo, que não estuda e não trabalha por opção. O ideal seria a substituição para o termo sem, que seria relacionado a sem trabalho e sem estudos, e não o termo neném. Vandique Silveira, presidente da Trevisan Escola de Negócios, contribui. Para empregar todos os jovens que entram no mercado de trabalho, o Brasil precisaria crescer pelo menos 3% ao ano. Na avaliação dele, uma medida para ajudar esse público, chamado de NEM, seria adotar um modelo educacional profissionalizante, onde o adolescente sai da escola com uma competência para fazer algo específico, para que ele tenha uma perspectiva de futuro. E declara: para se ter uma ideia, o salário de uma pessoa que tem ensino médio chega a ser quase 40% superior à de que não terminou o ensino médio. Já a educadora Cláudia Costin, que foi diretora de educação do Banco Mundial, tem pensamento semelhante quando fala: em primeiro lugar, tem que parar com essa história de 4 horas de aulas por dia. Nenhum país que se industrializou tem apenas 4 horas de aula por dia, mas sim 7 a 9 horas. Não basta ter somente aula, é preciso ter laboratório e experimentação. Precisamos de uma educação mais mão na massa e evitar essa educação conteudista, em que o professor despeja um conteúdo e não ensina os alunos a pensar. O tema também gera polêmica no Brasil. Uma discussão entre direita e esquerda. Sérgio Alexandre Senta, colaborador do Instituto RPC, acredita que o problema é culpa de uma cultura ideológica e afirmou em um de seus artigos no jornal Gazeta do Povo: não quero fazer apologia do passado, mas com 14 anos eu e muitos jovens da minha idade trabalhavam, seja formal ou informalmente. Lembro que fui a um retiro de jovens na igreja e comprei refrigerantes para vender aos participantes. Era o que tínhamos, mas hoje, se alguém comentar isso, meu Deus, é um abuso de menor. E segue afirmando: os jovens de hoje não têm uma preocupação com o que poderá acontecer no amanhã. Em primeiro lugar, há uma facilidade de se viver com os pais, sem preocupações. É muito mais fácil continuar a morar com os pais. Assim ocorre o assistencialismo similar ao Bolsa Família, que se instalou nos lares. E conclui: mas o pior, em minha opinião, é a falta de garra, da noção de que se deve lutar pelo seu futuro e não deixar essa responsabilidade na mão dos pais. Vejo jovens em casa, assistindo a TV a tarde toda e ruminando ideias maravilhosas de novos aplicativos mágicos que tornarão a família milionária, o que fatalmente jamais irá acontecer. Outro do campo da direita que pensa de forma semelhante é João Victor da Silva, colunista do Sistema Catarinense de Comunicações. Em um de seus artigos ele diz: cada dia torna-se mais comum ver jovens que passam o dia inteiro navegando em suas redes sociais, jogando videogame, assistindo Netflix e YouTube, ou consumindo álcool e drogas. Com o assistencialismo do Estado e com o apoio de famílias, a geração neném tem um acesso a uma vasta quantidade de produtos e serviços sem precisar se esforçar muito. Enquanto seus pais e avós precisavam cruzar a cidade para assistir um filme no cinema, hoje se tem acesso a uma infinidade de filmes por preços muito pequenos.
Enquanto no passado seus bisavós precisavam plantar o próprio alimento, hoje basta pedir uma comida pelo aplicativo no smartphone. João Vitor ainda alega: leis demasiadamente restritivas acerca do trabalho infantil, por exemplo, faz com que pais no país inteiro não possam ensinar a filhos a técnica de seu ofício nas lavouras, como se fosse algo imoral. Ano passado, um caso emblemático aconteceu em Catalão, no estado de Goiás. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um menino de 10 anos que fazia serviço de engraxate, comprando o relógio para presentear seu pai no Dia dos Pais. O vídeo viralizou e sensibilizou milhões de brasileiros com a atitude bonita do menino, que com dinheiro fruto do seu próprio trabalho presenteou seu pai. Contudo, algumas semanas depois, após a divulgação do vídeo, o Ministério Público do Trabalho de Goiás notificou o dono da regelaria que divulgou o vídeo por apologia ao trabalho infantil. E ele conclui: trata-se de um exemplo do Estado atuando para transformar valores virtuosos em crimes. Provavelmente, se o menino estivesse vendendo drogas, o Ministério Público nada faria. Apenas trataria o jovem como uma vítima da sociedade. Outros especialistas do campo da direita culpam os jovens que não aceitam ouvir o não como resposta, que não podem tomar uma dura do chefe e que já chamam de assédio, não aceitam receber um diagnóstico médico que consideram uma gordofobia. Para esses especialistas, os jovens se vitimizam na primeira chamada de atenção. Não respeitam a hierarquia, não engolem sapos, não podem ser contrariados ou frustrados por absolutamente nada. E conclui afirmando que enquanto os jovens da nova geração estiverem preocupados em tirar selfies e engajar hashtags em lutas contra canudinhos de plástico, os adultos estão preocupados em produzir. Ou que esses jovens estão mais preocupados com discussão de gêneros e em colocar um X no final de palavras. E você? Acredita que a culpa é dos pais pela quantidade de jovens que não estudam, não trabalham? Ou que a culpa é dos próprios jovens? Concorda com a teoria da direita que o problema é uma questão ideológica e que crianças podem sim trabalhar? Ou não concorda que crianças devem ir para o mercado de trabalho? O que vocês acham que é a solução para fazer esses jovens voltarem a estudar e trabalhar? Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver o assunto abordado. Envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima e se cuidem.